Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler duas referências nessa noite. Uma está localizada em Provérbios 3, versículos 9 e 10. E depois nós leremos Lucas 14, 28 a 30. Nessa noite, em nome de Jesus, nós estamos dando início à nossa campanha que Deus colocou no nosso coração para este mês de janeiro. Finanças saradas e controladas. E você vai entender por que Deus quer que nós tratemos desse assunto. Esse assunto é importante? Ele tem a ver com a vida espiritual? Também. Porque quando nós descontrolamos a nossa vida financeira, pode denotar também que estamos descontrolados em alguma área também da nossa vida. E Deus não quer que nós vivamos assim. Deus tem a bênção plena sobre nossas vidas. É lógico que nós não vamos ficar aqui. Nós temos que lembrar que a nossa pátria está nos céus, glória a Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que lidar com essas questões da vida. E nós temos que tratar desses assuntos, e é o que nós vamos fazer nessa noite. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Quem encontrou, diga glória a Deus. Oh, ficou bonito. Então eu vou ler o versículo 9 e os irmãos vão ler o versículo 10. O versículo 9 diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10. Maravilha. Lucas 14, 28 a 30. Eu vou ler um versículo, a igreja lê outro. Glória a Deus. Não esquece esse versículo não. Se você quiser anotá-lo nessa noite. Glória a Deus. Lucas 14, 28 a 30. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vou dar um tempo para que todos possam encontrar. Todos encontraram? Amém? Eu vou ler o versículo 28, a igreja 29, e nós todos juntos vamos ler o versículo 30. Versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? A igreja. Versículo 30, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui nesta noite, iniciando essa campanha que trata da nossa vida financeira, meu Deus. E o Senhor colocou no nosso coração liberar a palavra da bênção sobre os teus filhos, sobre as tuas filhas. E nós viemos aqui tratar desse assunto que está ligado à nossa vida, meu Deus. E esse assunto, meu Deus, está ligado à nossa administração, à nossa mordomia para com as coisas pessoais da nossa vida, a nossa mordomia para com o reino do Senhor aqui na terra. Então eu venho pedir nesta noite, meu Deus, que enquanto nós falamos a palavra do Senhor, o Senhor possa liberar sobre os teus filhos a bênção, o Senhor possa falar aos corações dos teus filhos, o Senhor possa edificar, o Senhor possa ensinar, e nós possamos sair daqui nesta noite com a bênção e vitoriosos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Jesus. Eu sei que o Senhor já fez muito milagre aí nessa noite, diácono, irmão Marcos, Rafael. Mas se o Senhor quiser me dar só mais um pouquinho de retorno aí, fica muito bom. Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje então nós iniciamos a nossa campanha. Ao final, nós estaremos orando pela sua vida financeira e, por que não dizer, também espiritual, apresentando todas as causas do povo de Deus. E
Nós queremos iniciar nesta noite, na verdade, trazendo alguns conselhos bíblicos para uma vida financeira sarada e controlada. Mas existe pessoas que estão com a vida financeira adoecidas na igreja? Há pessoas que não conseguem mais ofertar, há pessoas que não conseguem mais dizimar, há pessoas que não conseguem mais participar de um ato social da igreja, há pessoas que não conseguem mais ajudar um familiar seu, porque talvez a vida financeira ela tomou um rumo difícil. E talvez a gente pergunte nessa noite, mas falar disso tem a ver com a minha vida espiritual, pastor Marcos Lauro? Tem, meu irmão. Tem a ver, porque quando nós falhamos em alguma área da nossa mordomia cristã, significa que nós estamos precisando de ter aquele fruto do Espírito chamado temperança, né, que traz para nós o autocontrole das coisas. Então, nessa noite eu vou trazer alguns conselhos bíblicos para uma vida financeira sarada e controlada. Provérbios 3, 9 e 10, é muito claro esse texto. Provérbios 3, 9 e 10 nos mostra que o segredo da bênção, eu vou fazer um trocadilho de palavras, e eu vou dizer que o segredo da nossa bênção está no ato da contribuição. E quando eu falo de contribuição, eu falo em relação ao reino de Deus, mas eu falo também no dom da generosidade para com o próximo. Eu não estou falando só em relação à igreja. Eu não quero aqui trazer só para a igreja. Eu quero trazer para a nossa vida em um todo. E Provérbios 3:9 diz o seguinte, que nós temos que honrar ao Senhor. Mas em Lucas 14, 28 a 30, o Senhor Jesus vai propor uma parábola e ele diz que um homem, ele começa a construir, mas aquele homem ele não fez o planejamento dos gastos antecipadamente. E vamos dar um exemplo aqui, digamos assim, que fique mais claro para nós. Alguém vai fazer uma casa de laje. Aí ele faz a casa, mas não tem o dinheiro para bater a laje. Mais ou menos por aí. Aí alguém vai passar e vai dizer, esse construtor, ele não se assentou, não fez o planejamento, e o dinheiro dele acabou, e só deu para a estrutura, mas não deu para a laje, ou seja, não concluiu o projeto. Queridos irmãos, como você faz com as suas despesas mensais? Você tem calculado as suas despesas antes de algum investimento que você vai fazer? Porque quando nós fazemos um planejamento, já é meio caminho andado para uma vida financeira sarada e controlada. Mas eu vou falar algo aqui nesta noite muito interessante. Muitos de nós não estamos sabendo lidar com o fator financeiro e econômico das nossas vidas e da nossa família. E muitas vezes esse fator econômico, ele tem tirado o sono e a paz espiritual de muita gente. Tem gente que deita e não tem sono por causa da vida financeira, que está complicada, está embaraçada. E nós muitas vezes estamos falhando e nós temos tido dificuldade nessa área da mordomia das finanças. As finanças é uma mordomia também cristã. E a gente está sempre no vermelho, né? Eu venho numa batalha aí já de alguns anos, lutando, orando, economizando, deixando de viajar às vezes, deixando de fazer um negócio que eu precisava fazer. E Deus sabe como foi a minha batalha de alguns anos para cá. Não tenho cartão de crédito,
né? E corta daqui, corta dali, e falando para Deus: Senhor, tem que sobrar. Eu não posso viver assim. O homem de Deus, ele não pode viver endividado, não pode viver agoniado com contas, com isso, com aquilo, com juros, não. E, na verdade, quando Deus colocou essa campanha no meu coração, Deus tem falado ao meu coração, e eu tenho fé que Deus vai nos abençoar. Deus vai nos instruir através da sua palavra. E obedecendo aqui as diretrizes da palavra, eu, você, em nome de Jesus, nesse ano de 2022, nós seremos muito abençoados em nome de Jesus. Não que não fomos nos outros anos, fomos abençoados, mas seremos ainda mais abençoados em nome de Jesus. O nosso gráfico, ele vai mudar em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Vai mudar em nome de Jesus. E ao invés de você ficar fazendo as contas e você vendo que o seu gráfico está descendo para o negativo, está no vermelho, nós vamos, em nome de Jesus, com a ajuda de Deus e seguindo os conselhos bíblicos, nós vamos subir o nosso gráfico em 2022 e nós vamos estar no azul, em nome de Jesus, né? Aí vale aquela palavra profética lá, né? Não tomarás emprestado, mas emprestarás a muita gente. Glória a Deus, né? Você crê nisso, irmão? Amém? Eu creio também. Eu creio também. Eu creio que Deus vai fazer milagres. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber sobre o dinheiro. Você quer saber? Quem quer saber? Eu vou falar agora. A primeira coisa que você precisa saber sobre o dinheiro. O dinheiro nem é bom e o dinheiro nem é mau. Vou até tomar uma água para você pensar. Dinheiro é mau? Não. O dinheiro é bom? O dinheiro é uma moeda. Ele não tem virtudes e nem caráter. É uma moeda manipulada. Ele é neutro. O dinheiro é neutro. Agora, o que vai mudar em relação ao dinheiro é o tipo de pessoa que está no domínio dele. E a pergunta que eu faço é: o nosso dinheiro, irmãos, ele está servindo para a bênção ou não? Porque tem muita gente que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Só que Tiago diz assim, ó, Tiago 6,10, porque o amor do dinheiro não é o fator dinheiro que muda. O que muda é a administração. É quem está no poder dele. A questão é, como eu me comporto em relação ao dinheiro? O dinheiro me complica e me afasta de Deus? Ou o meu dinheiro que eu ganho, que eu recebo, ele me aproxima de Deus? Ele me deixa mais vaidoso? E quando eu começo a ganhar dinheiro, eu não quero mais investir no reino, eu não quero mais trabalhar para o Senhor, eu não quero mais cumprir a minha mordomia cristã em outras áreas da vida. Eu sou o Senhor do meu dinheiro ou o dinheiro é meu Senhor? Essa é a pergunta. Porque, na verdade, o desejo de Deus é que nós sejamos senhores do nosso dinheiro.
Nós temos o domínio sobre ele. E não ele o domínio sobre nós. Hoje eu quero trazer alguns conselhos para você à luz da Bíblia, no propósito de que nós possamos alcançar uma vida financeira curada, abençoada, sarada. Eu não vou trazer opinião, eu vou trazer conselhos. Você sabia que há uma diferença de opinião para conselho? Opinião, qualquer um pode dar sobre qualquer assunto, mas conselho só pode dar quem realmente entende. E os conselhos que eu vou trazer nessa noite, eles são bíblicos. E a Bíblia pode nos dar conselhos sobre a área financeira da nossa vida. Irmãos, a vida cristã, ela envolve tudo. Envolve a nossa vida familiar, financeira, social, envolve tudo. E o primeiro conselho bíblico são os versículos 9 e 10 de Provérbios 3. Honra ao Senhor com a tua fazenda. A palavra fazenda aqui, nós poderíamos traduzir ela para dinheiro, negócios, empreendimentos. Muitos cristãos são empreendedores. Eles estão empreendendo algum negócio, vendendo alguma coisa, multiplicando algum talento em dinheiro. São negociadores, são empreendedores. E aqui está dizendo, honra ao Senhor com a tua fazenda, ou seja, com o teu dinheiro, com os teus negócios, empreendimentos, com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, olha a promessa, e se encherão os teus celeiros abundantemente. O Senhor está falando, irmãos, de abundância. Aqui não está falando que, à medida que nós honrarmos ao Senhor, vai haver escassez, dívida, perturbação na família. Eu falei para vocês aqui no domingo passado que há uma estatística que diz que o maior índice de separação de casais não se dá pelo fator de infidelidade, mas é pelo fator financeiro. Porque às vezes a família, ela tem um ganho, ela tem uma média de renda mensal e ela passa a não dar conta de ter controle sobre aquilo. E aquilo começa a trazer problemas para o casal, para os filhos, e começa um início de uma contenda, de uma desavença. E o inimigo, irmãos, ele precisa só de uma brecha para agir. Depois que ele achar alguma porta aberta, que ele entrar, seja na nossa vida financeira, seja na nossa vida conjugal, depois de ele entrar ali, pronto, dali para ele fazer as coisas acontecer, é só questão de tempo, porque ele se aloja, ele é atrevido, e ele vai entrando, de uma coisa vai passando para outra, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então nós precisamos de estancar, de trancar essas coisas que estão aí querendo nos tirar da presença de Deus. Abundantemente, os teus celeiros vão se encher abundantemente e transbordarão de mosto. A palavra mosto no Antigo Testamento, ela é usada para falar do vinho novo, do vinho que era extraído novo, porque eles extraíam o vinho, e o vinho ele era colocado, você sabe que em odres, naquela época odres de couro, né? E ele ficava ali para fermentar, porque quanto mais ele fermentava, quanto mais o vinho ficava velho, mais delicioso ele ficava. Era uma técnica deles, né? E até hoje ainda existe essa técnica de fermentação do vinho. Mas só que aqui diz o seguinte, que vai transbordar de mosto, ou seja, lá já estão os odres cheios de vinhos velhos. Aqui está falando de uma prosperidade, porque a agricultura deles, o plantio do povo judeu, era a questão, eles plantavam as vinhas e colhiam o fruto da uva. Então eles tinham produção muito grande desse fruto. E aqui está dizendo que os lagares iam transbordar de mosto, ou seja,
além de ter colheitas antigas, coisas novas chegando, glória a Deus. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, irmão. Abençoar, né? Nem acabou aquela compra, você já chegou com mais, né? Glória a Deus, né? Transbordarão de mosto, e os teus lagares, né? O lagar é onde se pisava as uvas para extrair o suco dela. Então, o princípio bíblico que nós temos aqui, irmãos, é o princípio da honra ao Senhor com os nossos bens. Eu sei que você já faz isso, né? O nosso dinheiro tem que glorificar a Deus. Eu sei que você já faz isso, mas vai vir outros conselhos aqui que é importante, que vai estar ligado nessa palavra aqui, né? Uma parte do seu dinheiro, e não é todo. Se alguém falar para você que você tem que dar o seu dinheiro todo para a igreja, para uma instituição, aí é você que tem que avaliar. Porque, biblicamente, Deus não está pedindo o seu dinheiro todo. Deus não está pedindo. Deus está pedindo as suas ofertas, Deus está pedindo as suas primícias. Mas Deus não está pedindo o seu dinheiro todo, Deus não está pedindo o seu carro, Deus não está pedindo a sua casa. Se Ele pedir, é uma coisa particular sua e dele. Você vai saber. Agora, uma parte do seu dinheiro, e não é todo, ele deve ser aplicado no reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você ganha X e você aplica 10% no reino de Deus. Você paga suas contas, faz os seus investimentos e você zera o seu saldo. Quanto sobrou para você? Sabe fazer essa conta? Quanto sobrou para você? Só sobrou o que você aplicou no reino de Deus. É o que sobra. É o que você aplica no reino de Deus, no banco do céu. Nós não podemos ignorar uma coisa, irmãos, para que eu e você tenhamos um ambiente como esse aqui, o qual nós chamamos de igreja, né? Templo do Senhor, no qual a gente vem adorar a Deus, ser edificados, poder estar em um ambiente como esse, ter uma água gelada aqui para os pregadores beber, ar-condicionado, no verão aqui de Palmas é tão bom, né? A gente chega aqui na nossa igreja, 3 central de ar, uma na entrada, outra aqui no altar, outra aqui, ó, uma bênção, mesa digital, né? Coisas que Deus tem dado ao seu povo. Para a gente ter essas coisas, fazer esse investimento nos equipamentos, instrumentos, material de limpeza, missões, evangelização, projeto social e dentre outros investimentos, eu vou falar uma coisa para você nessa noite. Deus, Ele conta comigo e com você. O maior dinheiro que eu investi no reino de Deus foi o dinheiro de uma casa. O dinheiro de uma casa. De um imóvel que eu tinha. E foi tão interessante aquilo que Deus fez. Eu precisava vender um imóvel. E eu fiz uma campanha de oração em casa. Todo dia, meio-dia, eu falava: Senhor, eu quero que o Senhor prepare um comprador para essa minha casa. Eu preciso vender essa casa. E eu não vou colocar placa, porque o Senhor vai enviar a pessoa certa. Eu não quero gente enrolado. Falei para Deus, eu não quero golpista, eu não quero gente mentirosa. O Senhor vai preparar uma pessoa que tem o dinheiro e que não vem aqui contar a conversa. Ele vai chegar, vai gostar e vai me dar, vai passar o dinheiro. E assim, orei. E quando passou de 7 dias daquela oração, eu estava na minha casa, parou
um cidadão, num carro muito bonito. E ele parou de frente à minha casa, bateu palmas. Quando eu saí, ele disse: essa casa é para vender? Não tinha placa. Eu disse: é. Ele falou: quanto que é a casa? Eu falei: a casa é X. Ele: tá bom. Você tem os documentos da casa? Eu falei: tem. Ele falou: me dá o número da sua conta. Eu estou indo no banco depositar o dinheiro e venho para a gente ir para o cartório para o senhor passar a casa para o meu nome. Não teve problema. Aí ele falou: eu venho amanhã, porque o dinheiro vai cair, você vê lá se o dinheiro caiu. Aí ele saiu, mas a gente, irmão, fala as coisas para Deus e ainda é incrédulo, né? E eu fiquei naquele negócio: será? Só que à tarde eu fui no banco. Quando eu passo o cartão, o dinheiro estava lá. Falei: a casa é do homem. Falei: Raimão, a casa é do homem. O homem comprou a nossa casa. Aí no outro dia ele veio e disse: o dinheiro caiu na conta. Olha a confiança do cara. Passou o dinheiro e sumiu, veio no outro dia. Passei os documentos para ele, tá? Entreguei para ele. E eu congregava naquele tempo na igreja da Arno 32 com o pastor João Batista. E aquela igreja estava em construção, né? Estava no início ali, construindo aquela igreja. E eu disse: agora Deus me abençoou. Deixa ele abençoar o reino. Aí fui lá no banco e falei para Deus: Senhor, eu não vou gastar nenhum centavo desse dinheiro antes, porém, de tirar a primícia para o teu reino. Fui lá no banco, saquei o valor X e desci direto para a casa do pastor João. Cheguei lá e falei: pastor João, é o seguinte, vendi minha casa. Rapaz, que bênção. Falei: pois é, eu vendi minha casa e trouxe uma bênção aqui, o reino de Deus. Ele: o que é? Quando eu arranquei aquele bolo de dinheiro assim, o pastor chorou. Eu também choraria, né? Mas ele chorou não foi por causa do dinheiro. Ele chorou e me disse: eu estava aqui em casa orando e pedindo para Deus esse valor, porque eu estou precisando terminar essa obra X aqui. E eu já fiz o compromisso com o dinheiro e estava pedindo só a Deus esse dinheiro. E esse dinheiro aqui chegou na hora de suprir a necessidade do reino de Deus. Então você está entendendo? Eu não fiz nada demais, nada excepcional. Não. Eu não fiz mais do que eu deveria fazer. E eu tenho sido abençoado? Tenho. Eu tenho sido próspero? Tenho. Deus tem me surpreendido? Tenho. Deus tem feito coisas na minha vida muito grandes, maravilhosas, extraordinárias. Então é por isso que eu disse a você no início: o dinheiro, ele é neutro. Ele nem é bom, nem é mau. Mas o que Deus vai pesar é o seu coração, é a sua administração, é a sua mordomia cristã em relação ao dinheiro. Como que a gente se comporta diante do pouco, diante do muito? Porque tem gente que diz assim: eu só não vou ajudar, não vou empreender, não vou investir no reino de Deus porque eu tenho pouco. Mas no dia que eu tiver muito, eu vou abençoar. Mas só que a Bíblia diz assim: foste fiel no pouco. Aí Deus nos testa no pouco e depois Deus nos coloca no muito. É no pouco. Ah, mas isso aqui parece que é tão pouco. Mas você é fiel naquele pouco. Deus está vendo aquele pouco, porque para Deus, Deus não mede se você está dando 10 centavos, R$1, 1.000.000, 1.000.000.000. Não, para Deus isso não faz diferença. A questão de Deus, irmãos, é princípio. Deus, ele vela pelos princípios, é só isso. Deus não está preocupado com valores. Não, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com os princípios que há dentro do nosso coração. Se o nosso coração é mau, ou se o nosso coração é bom. Se o nosso coração é generoso, ou se o nosso coração é avarento.
Quando Paulo, ele pediu uma ajuda para os cristãos que estavam passando necessidade lá em Jerusalém, ele pediu ajuda pelas igrejas que ele fundara, Corinto, e ele pediu. Você vai observar que na segunda carta de Paulo, me parece, se eu não estiver aqui enganado com a referência, me parece que na segunda carta, ali pelos capítulo 8, 9, Paulo ele vai dizer o seguinte: os irmãos de Corinto, que era uma igreja rica, eles não doaram quase nada, mas as igrejas da Macedônia, que eram igrejas consideradas financeiramente pobres, de uma condição financeira, digamos assim, menos privilegiada do que a igreja de Corinto, aqueles irmãos, eles abençoaram tanto, que Paulo vai dizer: olha, vocês não deram só oferta, vocês deram a alma de vocês que foi derramada para o reino de Deus. Vocês na mordomia, na administração desse serviço, vocês se superaram. Ou seja, eles deram muito mais do que o que eles podiam. Aí, as igrejas da Macedônia, Bereia, Listra e outras igrejas lá que não me lembro o nome agora. Mas você vai estudar isso lá. Aí depois, por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 9, 6. O que semeia pouco, pouco ceifa. O que semeia abundância, em abundância, ele também vai ceifar, né? Então, o primeiro conselho dessa noite é esse. É o princípio da honra. Honrar a Deus. E quando eu falo honrar a Deus, irmãos, eu não estou colocando aqui, eu estou tratando da questão financeira, mas eu quero dizer para você aqui que não é só a questão financeira. É honrar a Deus também nos nossos princípios de obediência, nos nossos princípios, dos nossos votos, nos nossos princípios do nosso testemunho para o mundo lá fora. Não é só o nosso dinheiro que conta, eu estou falando do dinheiro agora porque nós estamos tratando mais diretamente dessa questão, mas é todas as áreas da nossa vida. A lealdade, a sinceridade, o amor ao próximo, o respeito ao próximo, tudo isso vai contar, né? E o social, nós precisamos contribuir para o social também, né? Princípio da honra, dizimar, ofertar, ajudar no social. Nossa igreja aqui tem um social, né? O Projeto Pão e Palavra. E deixa eu falar uma coisa para você. Você nunca deva dar nada forçado. Irmãos, nesses 20 anos de pastorado que vou fazer essa semana que entra agora, eu nunca forcei ninguém a dar nada para a igreja. Porque isso tem que ser feito com tranquilidade. Deus, ele vai olhar o que está no seu coração. Isso tem que ser feito com amor. Isso tem que ser feito com alegria. Não pode ser forçado e não pode ser também uma lavagem cerebral, né? Tem gente que faz uma lavagem cerebral no próximo que depena ele, né? E não pode ser assim. As coisas de Deus não podem ser assim. Elas têm que ser com generosidade, liberalidade. Eu faço, sei que estou honrando ao meu Deus, sei que estou dando liberalmente e sei que o meu Deus está me abençoando liberalmente. Glória a Deus. Tem que ser feito assim, né? Você tem que dar, porque se você não der, a maldição vai te acompanhar, o devorador vai te arrancar a casca, o miolo, né? Isso não resolve. Fazer as coisas de Deus por medo? Não, você tem que fazer com liberalidade, com o coração aberto, em paz, com paz na alma. Eu estou fazendo isso aqui com alegria, eu estou fazendo aqui por um princípio de honra, eu estou fazendo aqui por um princípio de gratidão. Deus me abençoou esse mês, Deus abriu as portas, Deus me deu saúde, Deus me livrou do acidente, Deus me livrou de prejuízos, Deus me livrou de todo tipo de mal, Deus me livrou de todo tipo de coisa ruim na minha vida, e eu estou aqui agora com a liberalidade na presença de Deus. Amor. Aí,
Esse é um princípio de honra. E aí Deus te abençoa. Aí Deus te abençoa. Deus te abençoa de uma forma muito especial. Eu quero concluir para orar por vocês. E eu contei para vocês quando eu era pastor em Miracema, que um dia Deus colocou no meu coração abençoar um cantor. Eu já falei isso aqui, não já? Um cantor apareceu e o Senhor falou no meu coração que era para me abençoar aquele cantor. E ele querendo cantar na igreja, contou a história dele para mim. E eu peguei 20 CD dele, irmão Fran, para vender. E o CD era tão bom que eu ia oferecer aos irmãos. Não, pastor, compra aí, irmão, CD. Não. 20 CD naquela época. Estava chegando o dia, irmã Meire. Você que morou em Miracema, congregou lá, nos ajuda na obra, sabe? Estava chegando o dia da festa, da noite da bênção, e Deus colocou no meu coração abençoar aquele homem. Ele contou a história dele me comoveu. Eu disse, eu vou semear na vida desse rapaz. Eu vou lançar uma semente na vida dele. Não sei o que vai dar não, mas vou lançar. E aí fiquei com aqueles 20 CD, irmãos. Só teve um irmão que comprou o CD. Irmão Gilvan, irmã Meire. Policial da Civil. O irmão Gilvan era o único que gostava daquele CD. E punha o CD no carro. Pastor, mas esse CD é bom. Eu falava, esse é bom, irmão. Chegou o dia do cantor, cantou na igreja, ele alegre, cantou. Chegou na hora de acertar. Eu tirei do meu bolso, irmão, e paguei 19 CD para ele. Paguei do meu bolso. E deixei o CD lá. Falei, eu vou dando esse CD aí. Quem quiser, eu vou dando. Aí aparecia um, eu falava, irmão, leva um CD para você. Não, quero, é de graça, irmão, pode levar. Isso aqui já está pago, você não vai pagar nada. Paguei aquele CD. Outra vez apareceu uma mulher pedindo lá e tal, apareceu lá e a pastora Raimã estava com dinheiro de pagar uma conta. Chamei ela e falei, dá o dinheiro para essa mulher aí. Ela amou o dinheiro de pagar minha conta. Eu falei, não, dá o dinheiro para ela. Ela não está dizendo que está precisando? Vamos abençoar ela. Se ela não estiver precisando, se for mentira, é problema dela. Nós vamos semear e pronto, e acabou. Não temos nada a ver com isso. E a Raimã, uma mulher muito abençoada minha, foi lá e obedeceu ao seu marido. E pegou o dinheiro e deu para a mulher. Em obediência ao sacerdote. Tá bom. Vi a transferência, fui transferido para Palmas. Quando eu pisei aqui em Palmas para a minha mudança. Quando eu pisei aqui em Palmas para a minha mudança, que não tinha nem olhado a casa ainda. Encontrei uma irmã lá na casa da minha sogra, a irmã Luciana, congregava em Miracema, esposa do irmão Raimundo. Ela me encontrou lá, mas a pastora Raimã, e eu falei, estamos indo de volta para Palmas. Ela disse, que dia que vocês vêm? Eu disse, olha, nós vamos só organizar umas coisas aqui, talvez lá pela semana que vem nós já estamos aqui de volta. Ela virou para nós e disse assim, eu estou indo no banco receber meu pagamento. Ela é professora do município. Ela disse, a mudança de vocês podem procurar o carro que vocês quiserem, baú, grande, pequeno, a mudança de vocês está paga, eu vou pagar. Deus faz assim. Deus faz assim. Chegou minha consagração de pastor, eu sem dinheiro para ir para Brasília. E eu orando e trabalhando lá na igreja, na obra do Senhor. Falar, meu Deus, eu tenho que ir para Brasília, não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer, Jesus? É minha consagração. O Senhor está no comando. Irmãos, quando chegou, faltando uns 20 dias para a gente viajar, não tinha nada arrumado, não. Não tinha terno, não tinha o dia da passagem, não tinha o dia de tomar café na estrada, não tinha dinheiro para voltar, não tinha dinheiro para ir, não tinha dinheiro para tomar emprestado, não tinha dinheiro para nada. Faltando 20 dias. A líder de senhora chegou para mim e disse, pastor Marcos Lauro, o senhor está indo para Brasília, né? Eu falei, tô. Tô indo. Ela, que dia que o senhor vai? Eu falei, tal dia. Dinheiro não tinha não, irmão. Tal dia eu tô indo. Ela, nossa, que benção. Não, é porque eu conversei com as irmãs e nós
chegamos num consenso que o terno da consagração do Senhor é a gente que vai dar de presente. O Senhor quer? Eu perguntei, onde é que a gente vai escolher, irmã? Aí ela diz, é lá no centro. Me pegaram, ela mais o esposo dela me colocou no carro, trouxeram numa loja e falou, o Senhor não olha para preço, o Senhor escolhe o terno que o Senhor quiser para a sua consagração. Eu olhei assim, tinha um bonitão listrado. Eu gostei daquele ali. O senhor gostou desse? Falei, eu gostei dele. Ele parece comigo, bonitão igual eu. Ela disse, então experimenta, pastor. Vestiu o terno, gostei. Ela olhou, estava lá o esposo dela, falou, não, esse terno não tá bom não, pastor. Eu falei, por quê? Ela, não, porque ele tá meio comprido aqui na manga e terno não pode. Eu falei, não, irmã, tá bom demais, para quem não tinha nada. Tá bom. Nela, não tá bom não. Pegou o terno de lá, saiu mais o esposo dela. Eu falei, para onde nós vamos agora? Nós vamos para o alfaiate. Eu falei, para quê, irmã? Para arrumar o terno. O senhor não vai com esse terno desse jeito, não. Irmão, um detalhezinho de nada. Mandou o alfaiate desmanchar e arrumar, que disse que era para ficar na minha medida. Olha o que Deus faz. Seja sincero com as coisas de Deus. Seja sincero com as coisas de Deus. Aí eu falei para a pastora Rebão, bom, o terno já tem, só falta o sapato. Quando eu falei que faltava o sapato, um presbítero da igreja chegou em mim e disse, pastor, qual o número do seu calço? Eu falei, 41. Ele falou, não, é porque eu estou assim meio com vergonha de falar um negócio para o senhor. Eu falei, o que é? É porque eu comprei um sapato, ele é 41. Nunca usei esse sapato, pastor, ele é bonito. E eu queria, e eu falei, o que, irmão? O que você queria? É porque eu queria, eu falei, fala logo, irmão. É porque eu queria dar ele para o senhor. Eu falei, por que o senhor já não trouxe logo, irmão? Pelo amor de Deus, não faz isso não, não atrasa as coisas de Deus não. Aí ele trouxe o sapato, irmãos. Aí já tinha o terno e tinha o sapato. Deus estava abençoando minha viagem. Aí eu falei, Jesus, agora falta o dinheiro para ir para o lanche da estrada. Aí tinha uma irmã que fazia o trabalho do projeto social. Eu não pedi ninguém nada, irmãos. Não chorava ninguém nada na igreja, não falei nada para ninguém. A irmã chegou a fazer o trabalho social e disse, pastor Marcos, está acontecendo um mover do Espírito Santo aí. Eu disse, o que é? Ela disse, olha, eu convoquei as mulheres aqui que trabalham comigo na ação social e nós levantamos uma oferta para o senhor, mas a pastora Raimã lanchar na estrada daqui para Brasília. Eu falei, é mesmo, irmã? E onde é que está esse dinheiro, irmã? Ela disse, está aqui. Quando ela passou o dinheiro para mim, irmã Marisa, o dinheiro dava para almoçar daqui para lá, jantar, pagar o hotel, lanchar lá, comer lá, voltar para cá, ainda chegar aqui com dinheiro no bolso. Você pode glorificar esse Deus? Mas ainda estava faltando o quê? Estava faltando uma coisa na viagem. Estava faltando o carro que ia me levar. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz, há amigos mais chegados que um irmão. O futuro sogro da Beatriz, evangelista Adailton, lá de Mira Norte. Eu pastoreava em Miracema e tinha amizade com ele, a gente sempre se encontrava. Ele ligou para mim e disse, pastor, eu vou para Brasília com o senhor. Porque ele tinha feito uma promessa para mim, que disse que aonde eu fosse ser consagrado, ele ia assistir minha consagração. É amigo, né? E aí eu falei, olha rapaz, essas consagrações tem delas que caem para o Rio de Janeiro, outras caem lá para São Paulo lá fora, você não vai dar conta de depois cumprir esse negócio. Eu vou com o senhor. Ele me ligou e disse, o senhor está indo para a consagração, né? Eu falei, estou, Brasília. Aí ele falou o seguinte, olha pastor, eu vou com o senhor. Que dia que o senhor quer sair? Eu falei, eu quero sair 7 dias antes. Sabe o que ele fez? Ele tem uma oficina de moto. Ele fechou a oficina 7 dias. Pegou o carro, estacionou lá no Santa Bárbara, onde eu era pastor. Entrou dentro, eu, ele, Marcos Rafael, a pastora Raimã e a esposa dele, missionária Neide. Abastecemos aqui e fomos parar em Brasília. Ficamos lá uma semana, fui consagrado, fui abençoado,
voltamos, ele me deixou aqui e eu não gastei um centavo. É por isso que eu sirvo esse Deus com sinceridade. E é por isso que eu acredito que ele vai te abençoar hoje. Para concluir e orar por você, no próximo domingo, o segundo conselho bíblico que eu quero trazer é que nós precisamos ter a visão da multiplicação. Não podemos ser mesquinhos. E aí eu vou fazer algumas perguntas para você e só vou falar nelas domingo que vem. Se eu te entregasse uma semente agora, de uma planta ou em dinheiro, que vale ela na sua mão? E se eu te desse um peixe, que vale esse peixe na sua mão? E se eu te presenteasse com um boi ou uma vaca, o que você ia fazer? Ah, eu vou matar e comer agora. E se eu te desse 2 talentos agora, o que você faria com eles? Ou Deus te desse agora? E se for apenas um sonho, o que você vai fazer com ele? Nós vamos responder a essas perguntas no próximo domingo, se Deus quiser.